Fala pessoal, tranquilo? De volta para mais um conteúdo aqui do nosso canal. E hoje falaremos de probabilidades, um conceito que está presente tanto na nossa vida acadêmica como na nossa vida pessoal, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, vamos conhecer o nosso objetivo da aula. E é ele, abordar os conceitos básicos de probabilidades, mostrando aplicações simples do cotidiano e resolver exemplos práticos, ok? Então antes de mais nada, vou começar com uma provocação. Pessoal, vocês já pensaram qual a chance de sair uma cara ao jogar uma moeda? Ou de tirar uma carta de copas em um baralho? Isso! Hoje vamos aprender como calcular isso usando a probabilidade. Maravilha? Então, antes de mais nada, se faz necessário entender o que é o conceito de probabilidade. Pessoal, a definição de probabilidade nada mais é do que uma medida da chance de um evento acontecer. Para que a gente calcule a probabilidade de um evento, basta dividir o número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos possíveis. Maravilha? Vamos fazer alguns exemplos rápidos aqui para que a gente consiga fixar o conteúdo de uma maneira ainda mais rápida? Vamos lá. Pessoal, imagine aqui nesse primeiro exercício. Jogar a moeda e tirar uma cara, ok? Evidentemente, pessoal, que se nós estamos trabalhando com uma moeda que não é viciada, nós temos duas faces, a cara e a coroa, ok? Então, aqui como ele pede a probabilidade de que ao lançarmos uma moeda ela caia com a cara para cima, nós precisamos, que este evento aqui aconteça, o cara, ok? Então é tão somente esse exemplo aqui que me interessa. Então, números de casos favoráveis é igual a 1 dividido pelo total de casos possíveis. A minha moeda, ela tanto tem a cara como tem a coroa. Então, são dois casos possíveis, ok? Evidentemente que aqui dá 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Pessoal, aqui a gente também pode expressar através de porcentagem, ok? Não tem problema nenhum. Basta eu multiplicar a fração obtida por 100%. Nesse caso, 1 dividido por 2 vai dar 0,5 vezes 100%, 50%, ok? O que faz todo sentido, né, pessoal? Se eu tenho apenas duas possibilidades aqui, a cara é 50% e a coroa também 50%. Lembrando que a somatória de todas as probabilidades tem que ser igual a 100%, ok? Maravilha. Então, esse aqui é o exemplo mais simples aqui para que a gente consiga exemplificar aqui esse assunto de probabilidades. Maravilha? Vamos fazer mais alguns aí. Então, vamos lá. O segundo exercício ele fala o seguinte, jogar o dado e sair o número 5. Maravilha. Repare que agora eu tenho mais possibilidades, ou seja, eu tenho um número total de casos possíveis maior, né? Então pode ser ao lançar um dado, mais uma vez um dado não viciado, ou seja, cada uma de suas faces tem a mesma probabilidade de sair, ok? Então lá, para quem já teve um dadinho lá, sabe que o dado pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ok? Então neste caso aqui, ele pede para que a gente calcule a probabilidade de, ao jogar um dado, sair a face 5. Então, o que me interessa aqui é tão somente essa face. Repare que eu tenho uma face que me interessa em relação a 6 faces possíveis, ok? Então, o número de casos favoráveis é 1, dividido pelo total de casos possíveis, né? Então, são 6. Aqui, mais uma vez, vou expressar aqui em porcentagem, ok? E dará lá por volta de 16,67%. O que quer dizer isso? Que a chance de eu jogar um dado e sair 1 é exatamente de 16,67, assim como sair 2, 3, 4, 5 e 6. Somando todas essas possibilidades, nós chegaremos à possibilidade total, que é 100%. Ok, pessoal? Maravilha. Mais um exercíciozinho aqui. Ele fala lá o seguinte, jogar o dado e sair o número par. Maravilha. Então, repare que aqui eu tenho a minha quantidade aqui de casos possíveis, não se altera, tá? Mas agora aqui os casos favoráveis aqui vai mudar, né?
como dentro desse universo de 6 números é favorável a mim os pares, então o número 2 me serve, o número 4 me serve e o número 6 me serve, ok? Então, aplicando lá a nossa fórmula, que é o número total de casos favoráveis, nesse caso 3, dividido pelo número total de casos possíveis, nesse caso 6, vezes 100% lá para a gente expressar mais uma vez em porcentagem. 3 dividido por 6 vai dar 0,5. 0,5 vezes 100%, 50%. Maravilha, pessoal? Pessoal, probabilidade é extremamente simples, ok? Se você conseguir entender a ideia, não terá nenhuma dificuldade para realizar os exercícios. Maravilha? Mas a gente vai discutir um pouco mais para que fique ainda mais claro o conceito. Tranquilo? Repare que aqui, nesse caso, 50% faz todo sentido, né? Nós temos 6 amostras aqui e 3 delas nos servem. Então, 50%. Se fossem os números ímpares, também, ó, 1, 3 e 5, seria a mesma probabilidade, ok? Teríamos 3 números e dos 6, 3 nos serviria. Então, também seria 50%. Evidente, né? Uma sequência de 6 números aqui só podem ser números ímpares e números pares. Então, a somatória das duas probabilidades tem que dar 100, como já foi dito, ok? Maravilha. Pessoal, sempre que a gente trabalhar com probabilidade, dois conceitos aqui sempre serão lembrados, e são eles: espaço amostral e eventos. E qual que é a definição? Extremamente simples. Espaço amostral, todos os resultados possíveis, ok? E evento, um subconjunto do espaço amostral. O que quer dizer isso? Vamos traduzir aqui para a matemática. Espaço amostral de um dado nada mais é do que todas as possibilidades. Um dadinho lá normal que a gente conhece, tem 6 faces, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse é o espaço amostral, ou seja, todos os resultados possíveis que eu consigo num lançamento de dados. Ok? Maravilha. E o que é o evento? É um subconjunto, é uma classificação dentro do espaço amostral, ou seja, é uma classificação particular dentro daqueles 6 números lá. E poderiam ser números primos, números pares, números ímpares, números que começam com a letra U, números que começam com a letra D, e aí pode ser absolutamente qualquer coisa, ok, pessoal? Neste caso aqui, ele dá como evento sair um número ímpar. Então, dentro daqueles 6 números, o que me interessam são apenas os números ímpares, ok? Então, o evento, o subconjunto desses dados aqui seria 1, 3 e 5, ok? Maravilha. Pessoal, o que eu mais preciso saber é isso aqui, ok? E agora é só aplicar algumas coisas lá em alguns exercícios que a gente vai fazer aqui. Vocês vão reparar que é extremamente simples. Maravilha? Então vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente praticar aqui e perceber que probabilidade nunca foi e nunca será um problema para a gente? Vamos lá. Então, maravilha. Trouxe aqui poucos exemplos práticos que vão ser extremamente assim fáceis da gente conseguir aplicar a teoria. Maravilha? Então vamos lá. Ele pede lá a probabilidade de uma carta de copas. E aqui, pessoal, eu simplesmente coloquei aqui a definição aqui, a definição não, a quantidade de cartas, e aqui eu vou dar uma explicada básica aqui para quem não conhece o baralho, tá? O baralho basicamente é um jogo de cartas constituído por cartas numéricas e algumas ali que tem algumas letras, ok? Então nós temos o As, que é um Azinho, né, representado por um A. Temos a carta 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. E temos 3 cartas que são representadas por letras. A Dama, que é um Q, o Valete, que é um J, e o Rei, que é um K. Ok? Então, cada naipe, que é esses desenhinhos aqui, né? Então, cada naipe
do baralho possui 13 cartas. E nós, no baralho, temos 4 naipes. O coraçãozinho aqui a gente chama de copas. O balãozinho aqui a gente chama de ouros. Essa árvorezinha aqui a gente chama de paus. E essa ponta de flecha aqui a gente chama de espada, ok? Então, basicamente, o que a gente precisa entender é o seguinte. Dentro de um baralho normal, né, nós temos 52 cartas, ok? Desprezando que em alguns baralhos lá podem vir 2 coringas. Eu vou desprezar esses 2 coringas, vou apenas trabalhar com as cartas numéricas e as letras A, J, Q e K, ok? Então, basicamente, temos aí no baralho 52 cartas. E aí, lá no primeiro exercício, ele pede o seguinte, ó, probabilidade de retirar uma carta de copas dentro do baralho, ok? Então, basicamente, é aquela mesma fórmula que a gente utilizou. O número de casos favoráveis são 13, ok? Dividido pelo quê? Pelo número total de casos. Aqui eu tenho 13 de copas, 13 de ouros, 13 de paus e 13 de espadas. Então, tenho que somar tudo isso aí, então vai dar 13 sobre 52, ok? Se eu passar isso aqui mais uma vez para porcentagem, vai dar a 25. Lógico, faz todo sentido. Se eu tenho o mesmo número de cartas e tenho 4 grupos de cartas, né, só pode ser 25%. Maravilha? Então, beleza, pessoal. Então, meu baralho é constituído de 25% de cartas de copas, 25% cartas de ouro, 25% cartas de paus, 25% cartas de espadas. Lembra que eu disse lá para vocês anteriormente? A somatória das probabilidades sempre tem que ser igual a 1. Sempre tem que ser igual a 100%. 25 mais 25, 50. 50 mais 25, 75. 75 mais 25, 100%. Ok? Maravilha, sem problema nenhum. Então, agora, o próximo exercício ele fala o seguinte, ó, a probabilidade de tirar a carta As, né? E aí lembre o seguinte, pessoal, eu tenho cada uma das cartas para cada um dos naipes. Ou seja, eu tenho um As de copas, um As de ouros, um As de paus e um As de espada. Então, a probabilidade aqui de tirar uma carta As, eu só tenho 4 cartas que me favorecem. O As de copas, o As de ouros, o As de paus e o As de espadas. Então, eu tenho, em um universo de 52 cartas, apenas 4 que são favoráveis a mim. E o total de cartas continua sendo aqui 52 cartas, ok? Então, 4 dividido por 52 vezes 100 nos dará o seguinte, a probabilidade de aproximadamente 7,7%, ok? Maravilha. Pessoal, algumas situações no dia a dia. Trouxe uma aqui que é muito recorrente no nosso dia a dia, né? Ele fala lá o seguinte, chuva, previsão do tempo de 70%. O que significa isso? E se nós observássemos 100 dias parecidos, teria uma probabilidade de chover em 70 dias, ok? Então, basicamente é isso. Probabilidade é o número de eventos que me favorece dividido pelo número total de eventos ali possíveis. Maravilha? Então, tranquilo. Pessoal, aqui, evidentemente, que nós temos uma possibilidade aqui de, entre aspas, né, dificultar um pouco o campo de probabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Evidentemente que vocês não vão encontrar apenas exercícios do tipo, jogando uma moeda, qual que é a probabilidade de ser cara? Jogando um dado, qual que é a probabilidade de ser um número ímpar, menor que 4, maior que 5, sei lá. E aí pode ser qualquer tipo de exercício, ok? Aqui a gente pode também trabalhar com probabilidade de eventos compostos. O que nada mais é o seguinte, eu vou trabalhar com 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, 8 dados, 10 dados, ou qualquer outro tipo de mecanismos aqui para que a gente consiga achar o que ele está pedindo, ok? Então vamos lá. No primeiro exercício ele fala o seguinte, ao lançar 2 moedas,
ambas saírem a face cara. Então, é uma probabilidade que ele quer que faça o seguinte: jogue uma moeda, dê cara. Pegue uma outra moeda, jogue e também dê cara. Então, pessoal, só para facilitar aqui, eu vou colocar nossa tabelinha para ficar mais visual, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a minha moeda 1, ok? Então, assim como qualquer moeda, pessoal, nós só teremos duas opções, que é cara ou coroa, ok? E assim também será a nossa moeda 2, ok? Ela obrigatoriamente terá que ser cara ou coroa, ok? Então, maravilha. Só deixa eu centralizar aqui e ele pede o seguinte: qual que é a probabilidade de no lançamento de duas moedas saírem cara, né? Então, esse é o evento que me interessa. E na segunda moeda, esse também é o evento que me interessa. Maravilha? E aqui, pessoal, sempre que eu tiver o conectivo E, eu vou multiplicar as probabilidades, ok? Então, eu poderia fazer aqui de uma forma separada. A moeda 1 tem uma probabilidade que me interessa dentro de duas. Então, é aquele caso lá, um caso favorável dentro de dois casos possíveis, ok? Multiplicado pela probabilidade da segunda moeda, que também é um caso favorável, dentro de dois casos possíveis, ok? E aqui também poderia expressar em relação de porcentagem. Então, ficaria 1 vezes 1, 1, vezes 100%, 100%, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, 100% por 4 seria 25%. O que ele quer dizer isso? Que eu tenho 25% de chance de conseguir, em dois lançamentos de moedas distintas, né? Cara e cara, ok? Maravilha. Então, esse seria o nosso exercício. Então, pessoal, sempre que eu tiver o conectivo E, eu vou multiplicar as minhas probabilidades. Maravilha? Tranquilo. Então, outro exemplo aqui, pessoal, que é extremamente comum para a gente, é ele trabalhar com reposição e sem reposição. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Ele fala o seguinte: qual que é a probabilidade de tirar duas cartas, sendo As e As? E aí você vai falar o seguinte: poxa, eu já sei calcular isso. Basta eu fazer a probabilidade de uma e multiplicar pela outra. Tranquilo, pessoal, é exatamente isso. A gente só precisa tomar um certo cuidado aqui, que é o seguinte: aqui ele fala que é sem reposição. Então, o que seria? Eu sei que eu tenho 4 ases, né? O de paus, o de espada, o de ouro e o de copas. Então, em um primeiro momento, eu terei 4 casos aqui favoráveis, dividido pelo total de casos possíveis, 52. Como ele fala aqui, pessoal, que é sem reposição, se eu tirei uma carta, consequentemente, obrigatoriamente, né, o meu baralho passa a ter uma carta a menos, ok? Então, se antes ele tinha 52 cartas, agora eu terei apenas 51, ok? Como já saiu um As, agora ao invés de ter 4, eu tenho apenas 3 casos favoráveis dentro de 51 casos possíveis, ok? Mais uma vez aqui expressando em porcentagem, então posso dizer o seguinte: 4 vezes 3, 12, né? 12 vezes 100 vai dar 1.200, ok? Dividido por 2.652, que é 52 vezes 51, que nada mais é do que 0,45%. Ok, pessoal? Então, a probabilidade em um baralho, né, sem reposição, eu, num primeiro momento, tirar uma carta, que é um As, são 4 dentro de 52 cartas possíveis. E logo após isso, descartar essa primeira carta e tirar mais um As dentro do restante, ou seja, de 51 cartas, a probabilidade disso acontecer é 0,45%. Ok? Maravilha. Outro caso, pessoal, que é bastante comum é o seguinte: ele dizer o seguinte: no lançamento de um dado, tirar a face 4
ou a face 5. Repare que até o momento a gente estava trabalhando com o conectivo E, ok? E o conectivo E, eu falei para vocês que a gente multiplicava, ok? Quando aparecer o conectivo OU, nós vamos simplesmente fazer o seguinte, nós vamos somar as possibilidades, as probabilidades, ok? Então vamos lá, ele fala lá, no lançamento de um dado, tirar a face 4 ou a face 5, ok? Vou aqui mais uma vez colocar aqui a nossa tabelinha. Então o dado ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ok? E aí nós temos duas formas de fazer. Eu vou fazer de forma separada, ok? Então vamos lá. Então, dentro dos 6 casos, ok? 2 me interessam. E aí, como é que eu calculo essa probabilidade? Poderia simplesmente fazer 2 dividido por 6, ok? Vezes 100%, né? Que neste caso aí daria 33,33%, ok? Ou poderia fazer o seguinte, a probabilidade de tirar o 4, né? Vou fazer aqui de forma isolada. Então, a probabilidade de tirar o 4 seria, nesse caso, um caso favorável dentre 6 possibilidades possíveis, ok? Mais o quê? Porque é ou, e aí eu somo as probabilidades. Ou o quê? 5, que é um caso dentre 6 casos, ok? E aí, simplesmente conseguiria fazer essa soma de frações. Repare que ambas as frações eu estou dividindo por 6, então eu simplesmente posso fazer aqui a minha soma direta. 1 mais 1, 2, dividido por 6, seria aqui a minha probabilidade de tirar o 4 ou o número 5. Expressando aqui mais uma vez em porcentagem, repare que eu vou chegar lá nos mesmos 33,33%. Ok, pessoal? Maravilha. Então, pessoal, repare que é extremamente simples, tá? A gente aqui só não pode confundir. Sempre que a gente trabalhar com E, a gente vai multiplicar. Sempre que a gente trabalhar com OU, a gente vai somar. Maravilha? Então, pessoal, só para a gente terminar aqui, vamos falar aqui da regra geral, tá? E aí a gente já finaliza o conteúdo de hoje, foi super rápido. Então, essa é a regra geral. Falou de E, a gente multiplica. Vou até colocar aqui entre parênteses, multiplica, ok? Falou de OU, a gente soma, ok, pessoal? Pessoal, espero que tenha ajudado, tá? Probabilidade é um assunto extremamente simples, ok? Desde que a gente consiga entender essa forma aqui de montar os nossos exercícios, tá? Então, pessoal, espero que tenha ajudado. Por favor, dá um like, compartilha, tá? Se inscreva no canal e sempre que possível a gente volta aí com novos conteúdos aí e tentando ajudá-los aí. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudá-los, tá? E aí, provavelmente essa semana ainda vou lançar alguns exercícios aí para que a gente consiga praticar esse assunto aí que é extremamente importante. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.